Nos últimos episódios de Pequenite Games, Yuji da Matrix se sacrificou para destruir o System Master. Só que no processo ele acabou se destruindo, porém ele sabia do poder da força de vontade que havia dentro do Yuji normal, já que qualidade no vídeo deles não há. Por isso, ele ganhou o Yuji normal para tomar controle de sua alma, através da review do Ocarina of Time. Porém, com um vácuo de poder, novos seres tentaram usurpá-lo. Um deles foi o Yuji Bowser do Mal, que quer destruir todos os games do multiverso, somente restando os da Nintendo Corp. Mas agora, com seus planos atrapalhados, Yuji normal tem mais uma tarefa: terminar o jogo Enter the Matrix para restabelecer o corpo do Yuji da Matrix na nossa realidade. Tá, então vamos jogar esse jogo Enter the Matrix, esse jogo que tá consumindo a minha sanidade mental. Maravilha! Agora carrega esse gordo aí pra cama dele. Chefinho, pra que carregar ele pra cama? Porque não somos animais, o homem tá inconsciente, ele vai ficar com dor nas costas se ele acordar. Mas olha o tamanho dessa coisa, vai demorar um dia pra carregar Eu ele. já mandei você carregar essa coisa! Porra, mas não foi nem 10 centímetros ainda. Ótimo, o Yuji já está na cama dele sem nenhum esforço. Tá, mas chefinho, por que a gente só não mata ele? Você é idiota, é claro que a gente pode usar a mente dele como força de alimentação. E como que a gente vai fazer isso? Com isso aqui. A gente vai pôr ele dentro de uma Matrix na mente dele, faz que ele gaste seu poder vital. Mas isso é só um cabo HDMI, como é que isso funciona? É fácil, a gente vai colocar isso aqui no cu. Agora está tudo pronto. A força de vontade vai ser minha. Tá, mas tem como ele sair dessa Matrix? Tem, mas é muito difícil. Ele vai ter que fazer a última coisa que ele queria fazer antes de entrar na Matrix. No caso, é jogar o jogo ruim do Enter the Matrix. Duvido que alguém vai querer jogar esse jogo por livre espontânea vontade. Bom, finalmente está tudo pronto. Podemos ir embora. Vamos para nossa dimensão, porque isso aqui é um lixo. Bons sonhos, Yuji. Sonho maluco, cara? What the fuck? O bloco de notas abriu sozinho? Que loucura. Vou fechar isso aqui. Ué. Abriu de novo? Caralho. Bom, porra é essa? Oxi. Como assim no bloco de notas sabe a porra do meu nome? Olá. Quem é você?
Yuji da Matrix. Tá. Deseja. Tá, agora o que será que esse cara vai querer aqui? Eu quero que você olhe a estante de games. Verá que tem um buraco lá de algo faltando. Mas algo que está lá. Oxi, minha estante? Olhar minha estante? Estante. Uau! Onde eu tô? Que lugar é esse, mano? Quem é você? Olá, Yuji normal. Essa aqui é a Matrix. Hã? Como assim? Realidade Matrix? O que você tá falando? Yuji normal. Você está aqui porque o Yuji Bowser quer impedir que eu ressuscite. Mas a gente tem uma fórmula de sair daqui. E você precisa zerar Enter the Matrix. Sim, aquele jogo horrível. Como assim você não quer? Bom, para que você consiga sair daqui, você precisa querer. E para isso eu tenho duas opções. No seu bolso existe um Game Boy. E aqui você pode escolher entre a fita branca e a fita vermelha. A fita vermelha vai fazer que você saiba de tudo e comece a mudar o seu destino para sair daqui. A fita branca vai fazer que você acorde e ache que apenas tudo é um sonho. É sua escolha. Então quer dizer que eu não vou lembrar de nada se pegar outra. E a outra vai fazer eu lembrar de tudo. Bom, você já sabe qual vai ser a minha escolha. E realmente tem um Game Boy no meu bolso. Bom, vamos pôr a fita vermelha. Fala galera, tá começando mais um PQNT Games! E finalmente, graças a Deus, graças a todas as entidades cósmicas do YouTube, eu consegui terminar esse vídeo e jogar esse jogo, porque caraca, olha que joguinho! Então, se inscreva no canal, deixe seu like. E eu vou fazer uma coisa que eu quase não peço aqui. Ativa o sininho, porque eu tô percebendo que poucas pessoas recebem as notificações do canal. Então ativa o sininho para você ficar sabendo quando sair mais um vídeo do PQNT Games, ou do canal Por Que Não Tudo. Então, vamos começar. We're in. On May 15th. You're here. The next evolution of interactive entertainment has you. Let's go. What part will you play? What do you think will happen after that? I don't know, but I got a feeling it's gonna be one hell of a ride. Enter the Matrix. The future is now in play. Então galera, Enter the Matrix foi um jogo produzido pela Shine Entertainment e distribuído pela Atari. Por aí a gente devia ter nossas suspeitas. Quando a Atari está envolvida, o bagulho é um pouquinho mais sério. Mas a proposta do jogo era que ele seria uma espécie de história dos backgrounds. Como assim? Ele foi lançado justamente com o segundo filme, lá em 2003. E a ideia é que, tipo, para você entender algumas coisas que não são explicadas direito no filme, você tem que jogar o jogo, como se eles complementassem a história. E já adianto que isso não funcionou muito bem. Você não precisa exatamente zerar o jogo Enter the Matrix para entender o filme do Matrix Reloaded. Até porque seria um belo tiro no pé, porque eu duvido que todas as pessoas jogavam PlayStation 2 nessa época. Mas
O jogo ele conta com as irmãs Wachowski. Dirigindo o jogo com cenas exclusivas que não tem no filme, já que as cutscenes do jogo elas são boa parte delas feitas em live action, com os próprios atores que fizeram o filme, etc. O menu do game ele é algo bem simples, mas ele é bem Matrix, ele tá ali só pra preencher a proposta que ele tem mesmo, tipo de ser um menu. Então a gente tem o New Game, Load Game e o modo Hacking e opções. E o modo Hacking é uma coisa interessante, mas eu vou deixar pra falar mais pra frente. Ao escolher o New Game, você pode selecionar 2 campanhas. Você pode escolher 2 personagens ali, que é a Naomi e o Ghost. Esses 2 personagens meio que já dá a entender que você vai ter que zerar o jogo 2 vezes para zerar 100% do game. Mas já adianto para você que a diferença entre as campanhas é mínima, tá? Isso é muito... Esses 2 personagens, né, eles estão no filme, eles aparecem no filme, tem uma certa relevância, principalmente a Naomi, o Ghost nem tanto. Por exemplo, ao escolher o Ghost, você vai ter skills mais de combate, mais tiroteio e lutas. E se você escolher a Naomi, vai ter momentos que você vai usar mais dirigir e esse tipo de coisa. Isso é porque Naomi é a capitã da nave e ela pertence a Zion junto ao Neo, só que elas não são do mesmo grupo ali, mas ela está trabalhando em paralelo com eles ali para ajudar na Guerra das Máquinas. E o Ghost, ele é só um assassino. Não tem muito mais importante do que ele. É isso mesmo. Como eu já disse anteriormente, esse game aqui, ele veio com aquela proposta de ser uma história, mas já adianto que isso quase não acontece. Como ele é um jogo de background, basicamente as histórias que acontecem em background, os personagens eles não têm desenvolvimento nenhum, cara. A Naomi, ela é super vazia, ela não tem objetivos, os objetivos dela são supramente militares, ou tipo, seguir ordens. Mesma coisa o Ghost, eles não têm uma profundidade, um propósito ou um desejo, sabe? Eles só são bonecos que seguem a história ali, foda-se. Eles, tipo, não é igual o Neo que tem aquela parte dele tá relutando, dele ser o escolhido ou não, ou a Trinity, que além de querer salvar Zion, ela tem o interesse de salvar o romance dela ali com o Neo. Tem tudo ali, o Morpheus, que o Morpheus é da hora porque na história, ele não tá ali salvando o Neo, ele tá salvando uma fé que ele tem, sabe, uma esperança que ele tem para vencer as máquinas de um mundo melhor. Isso são coisas que, na construção dos personagens, eu sinto falta nesses 2 aqui, porque eles não têm nada, eles não têm nenhum background, não têm nenhuma ambição, são personagens totalmente só seguindo ordens militares clichês. É igual você pegar um soldadinho aleatório de um jogo de Battlefield e falar assim, agora você é a estrela do cinema. Paf! Antes de eu começar a contar toda a história do Enter the Matrix, que não é muito profunda, eu vou falar sobre as mecânicas do game. O game é um jogo de terceira pessoa, ou seja, você fica vendo ali bem de trás, você tem umas movimentações... Eu não diria tanque, porque eu acho que elas são semi-tanques, porque se você pegar esse jogo, você vai estranhar as movimentações. Mas se você pegar um jogo de Play 1, que realmente era tanque, você vai estranhar ainda mais, entendeu? Tipo, ele já consegue fazer curvas diagonais, é um pouco mais confortável do que simplesmente tanque. Mas ainda assim gera um grande desconforto, principalmente se você está acostumado a mexer a câmera com outro analógico do Play 2, porque o outro analógico, ele mexe a dimensão de perspectiva. Então, por exemplo, você está em terceira pessoa, se você mexer o analógico para frente, o segundo, né, o R3, ele vira em primeira pessoa. Isso é útil para você mirar e atirar em inimigos. Bom, já que eu falei de atirar, esse jogo ele pode ter combates de armas, você pode pegar armas ali dos seus inimigos e atirar em pessoas. Se você atirar em terceira pessoa, você tem uma ajuda de mira, que, mano, é muito easy peasy, você só vai ficar andando para frente e correndo, atirando igual um louco. Ou, se você tiver que atirar algo mais específico, você faz esse esquema do R3 que eu falei. Você tem uma barra de vida no cantinho ali e tem uma barra de focus. Essa barra focus, ela é tipo a estamina para você fazer golpes em câmera lenta. Para você fazer aquele estilo Matrix, tá ligado? Tá ligado? É bem da hora. Por que eu fiz isso? Não fez. Mas beleza. Bom, além disso, temos também uma seta que fica em cima da tua cabeça que aponta teoricamente para onde você tem que ir. Por que eu disse teoricamente? Porque, tipo, boa parte do jogo ela funciona, mas muitas partes você fica perdido porque, tipo, ela vai apontando pro mapa, ignorando paredes, ignorando tudo. E às vezes o game design do ambiente faz que você fique do lado do negócio, porém você tinha que entrar por uma passagem lá atrás. Então você fica meio perdido ali, sem saída, esperando um lugar pra você procurar pra sair, mas você não acha, e então é isso. Basicamente é isso. Outra coisa que você pode fazer, você pode usar golpes de Kung Fu.
Kung Fu Fighting. E quando você usa o golpe de Kung Fu com um focus, a câmera ela fica de lado e você tem uma espécie de câmera de luta ali que é bem legal, bem interessante mesmo. Como se fosse um jogo tipo de Mortal Kombat. Legal. E o bom desse focus é que também você pode sair correndo, atirando, dando piruetas e fazer tudo o mais estiloso possível. Ou seja, você é o diretor da cena que você está vendo no game. Porém, eu admito que às vezes é meio cômico as batalhas, as lutas, porque tipo, você só fica spanando quadrado ali, e do nada o bicho já morreu, você tá lá tipo, batendo no nada, assim, morre ridículo, e às vezes essa câmera dá uma bugada. É legal, mas use com moderação. Bom, agora vamos falar da história desse game. O Enter the Matrix, ele começa a história dele não exatamente no final do 1, tá? Ele acontece depois dos eventos da animação Animatrix. Essa animação, basicamente, ela fala de uma missão de uma nave ali, chamada Osiris. Era Osiris? Osiris, acertei, galera. Acertei mesmo. Bom, no final disso, essa nave ela é capturada, porém ela deixa o pacote de suas informações dentro da Matrix no correio. Então, nós, Niobe e Ghost, essa missão é parecida com os dois, vocês têm que adentrar o correio, se infiltrar lá e pegar esse pacote e vazar dali. Então, no primeiro momento, você entra nos correios, luta com guardinhas ali, pancada pra lá, aí você, no final, tem uma perseguição que é uma coisa muito legal, que eu vou falar mais pra frente, especificar, no telhado pra você fugir dali, e por fim tem a fuga pelo aeroporto. Por quê? Não sei. Depois disso aí, depois desse momento que você pegou esses dados, ali então são os dados de que as máquinas estariam escavando a Terra a 250 metros para chegar na cidade de Zion, que são os eventos que acontecem no filme, não sei se vocês lembram disso. Então, os capitães se reúnem na Matrix para conversar sobre planos de ação contra isso aí. Então a gente vai lá, se encontra com esses capitães, conversamos com ele, só que no final disso, antes da gente sair, porque no filme eles só saem, mas no jogo a gente tem uma espécie de parte muito chata, que basicamente você tem que ficar defendendo os agentes, os outros caras, pra saírem de lá enquanto você luta com a SWAT, explode algumas coisas pra sair dali, que eles se encontram no esgoto, né? Então você meio que tá ali dentro do esgoto, você tem que passar ali, esconder e tal. É bem merda. Mas nessa reunião é onde eles são estipulados o plano de encontrar o chaveiro, né? Então a gente começa também nessa missão ajudando o Neo ali, que acontece no segundo filme, que ele vai lá pro Chateau, que tem aquela atriz muito da hora, que depois fez a mulher do Beetlejuice no segundo filme, no Cidade de Velho. Aposto que você não sabia disso. Bom, quando eles encontram o chaveiro, porque Niobe e Ghost encontram o chaveiro, só que eles perdem o chaveiro. Olha só que divertido, olha só que coisa maravilhosa. Mas depois disso, o Neo consegue pegar o chaveiro e a gente entra naquela cena lá também, que eles estão numa perseguição de carro, e a gente também tá nessa perseguição de carro, tanto que a gente acaba salvando o Morpheus. E isso acontece no game também, então mostra a gente lá dirigindo o carro no meio do frenesim pra conseguir salvar o Morpheus. Logo após esses eventos, né, do chaveiro e daquela cena, acontece aquela outra reunião onde o Morpheus fala que ele precisa de uma nave pra sair de Zion, e ninguém queria oferecer, o Capitão Luke lá falou que ele é maluco, então Naomi fala, pode usar minha nave, e tá sussa. Basicamente foi isso que aconteceu. Bom, nesse último capítulo do game, sim, já estamos no último capítulo, eu sei que parece meio rápido, mas no game isso demora um pouco pra acontecer. Por exemplo, quando eu falei lá do Chateau, você luta contra os vampiros, que é uma luta bem merda. É que, tipo, é muito repetitivo e eu vou falar um pouquinho mais sobre essas coisas mais pra frente. Eu vou separar as minhas críticas, basicamente. Mas, no final do game, você prepara toda essa cena, você tem a Naomi dirigindo a nave ali, atirando nos paraqueleiros aí, e bem no finalzinho, ela entra na Matrix e encontra o Oráculo. Não sei se vocês lembram, antes daquela cena no filme do Oráculo virar um agente Smith, que ele fica meio... tá ligado? É bem engraçado. Ela vai, encontra o Oráculo e pergunta sobre o que está acontecendo, né? Onde está o Neo? E ela fala que o Neo está entre a Matrix e o mundo real, e a única pessoa que pode salvar ele, no caso, a única pessoa que pode salvar ele é a Trinity. E assim acaba o jogo e nós temos um trailer. Depois de falar com o Oráculo, aconteceu um pequeno equívoco, na verdade, onde a Naomi e o Ghost eles têm que explodir 2 usinas elétricas lá na Matrix, igual no filme acontece também.
E depois disso, que explodir tudo, a gente tem que dirigir a nave até Zion, lutando contra várias máquinas ali, atirando com a nave. É uma partezinha bem legal do game, mas quando você chega em Zion, o jogo acaba e aí passa o trailer que eu falei. Como vocês perceberam, né? Toda a nossa jornada nesse game, ela tem um real peso. E essa é a maior crítica que eu trago a esse jogo. Porque você não cria afeição a nada. Porque ali é tudo um grande, tipo... Tá ligado? Por exemplo, a primeira missão é você ir lá e buscar as informações. Meu, no filme, isso não faz diferença nenhuma você saber como isso aconteceu. Porque basicamente a gente foi lá, matou um monte de gente aleatória, pegou os bagulho e voou. É isso, galera. Valeu. Show. Entendeu? Mesma coisa a parte do chaveiro. Você salva o chaveiro pra você perder pro Neo ter que salvar no filme, entendeu? Tipo, pô, qual a sua importância ali, tá ligado? A única parte que você tem um pouquinho de relevância na história é quando você salva o Morpheus de cair do caminhão lá no filme, que também acontece no filme. De resto, tudo não tem peso nenhum. Isso ainda é muito mais confirmado quando você acaba o jogo e em vez de, tipo, aparecer algum final, alguma coisa, você tem um trailer do próximo filme. Você sente que tudo que você jogou foi uma grande peça publicitária. E assim, a gente jogando hoje, tipo, no futuro, pagando, emulando, sei lá o quê, no meu caso eu tenho o original, tipo, beleza. Bom, mas se você pagou na época de lançamento, acreditando naquela proposta de, puta, vai ser um best game, vai ser uma coisa que eu falo assim, mano, esse game aqui vai contar uma história super foda, eu vou ver o Neo fazendo outras coisas, vou ter um background incrível. Não vai ter. Você ia ficar frustrado. Porque também eu acho que na época, principalmente para nós BRzinhos, esse game aqui não devia ser barato. Então, foda, né? Tá, vamos falar agora dos pontos fortes desse game. Ele tem pontos positivos. E o primeiro deles eu acho muito legal, as missões de carro, onde você tem que dirigir para chegar até algum ponto, ou somente despistar inimigos. Geralmente isso é legal porque se você jogar com a Naomi, geralmente você vai dirigir. Mas se você jogar com Ghost, tem partes que ele fica no banco de passageiro atirando nos caras. Isso eu acho até interessantezinho, sabe? Essa coisa tipo a Naomi dirige, o caramba, ok? Mas são partes bem legais. Não que o Ghost também tem fases que ele joga ali dirigindo, entendeu? Tem as duas coisas. Outra coisa bem legal desse game, essa realmente eu achei a parte mais legal do game, tem, às vezes, algum agente encontra você nos games e você tem que sair correndo porque você não consegue bater nele, tá ligado? Você não consegue lutar contra ele. E essas são as poucos momentos desse game que você tem uma adrenalina de sair correndo realmente ali. Eu acho que a primeira vez que isso acontece é a primeira missão dos Correios ali no teto, e acho que é uma das versões mais legais porque você tá no teto, aí o prédiozinho cai, é super divertido, realmente é empolgante, mas, né? É um curto período de felicidade para uma grande dor de sofrimento. E por fim, a última coisa que eu acho muito bem boa desse jogo é a direção de arte dele. Quando eu falo de direção de arte, eu falo tanto da parte de estética mesmo, da parte de layout, de design mesmo, mas principalmente o que salva muito é a trilha sonora. A trilha sonora não foi composta pelo mesmo cara do filme, mas ela ainda nem parece, se você for ver a fundo, tipo, é bem parecido, e ela compõe muito bem com o jogo, trazendo música mais ambientes do que somente barulho de fundo, igual o filme tem muitos barulhos sinfônicos, mas também ele já se adapta muito bem ao tipo de gameplay, ele é uma boa trilha sonora mesmo, eu acho bem legal mesmo. Bom, agora vamos falar dos pontos negativos desse game, que também tem muitos mesmo. A primeira coisa que eu vou reclamar aqui é as missões. Cara, as missões são super repetitivas e aí tem um problema que envolve na direção de arte que eu elogiei um pouquinho atrás. Por exemplo, você tem muitas missões de você somente ir, andar, pegar tal coisa e vazar, entendeu? Ou ir, chegar em tal lugar, proteger e vazar. É sempre assim suas missões no game inteiro. Então é bem repetitivo, você fica cansado de andar e atirar. Os inimigos não têm, tipo, uma dificuldade, você meio que é um deus ali, tá ligado? Então você anda, atira. Cara, eu acho que eu morri poucas vezes pra inimigos. Às vezes que eu morri foi mais por cair em buracos nesse game. Mas o maior problema é que, tipo, por exemplo assim, você fica muito perdido por um problema de arte nesse game. Você está no Correios, você entrou nos corredores lá, eles são exatamente iguais os corredores do esgoto ou do aeroporto, cara. É muito parecido tudo nesse game. Os cenários são um pouco repetitivos e isso acaba enjoando. E como ele tem aquele tom meio esverdeado do Matrix, né? Tipo, não é tão esverdeado. Se você jogar a versão de PlayStation 2, você vai ter um outro problema que é a luminosidade. Cara, o jogo ele é muito escuro. E tipo,
é tão escuro que você quase não consegue enxergar direito algumas partes. Então, galera, aqui só pra vocês ficarem mais claros, eu arrumei um pouco a captação da gameplay por causa que, tipo, tava muito escuro e não dava nem pra ver. Então eu vou mostrar aqui pra vocês ao vivo agora. Pronto, o jogo ele era assim, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Aí você fala assim, Yuji, só ir nas opções e deixar no brilho no máximo. Vai lá, faz isso. O jogo ele fica cagado, mano. Ele fica sem textura nenhuma, ele fica tudo um bloco verde claro. É ridículo, mano. É um bagulho horroroso. Então, se você for jogar na versão de Play 2, eu acho que deve ser a pior. Eu vi umas gameplays da versão de PC e de GameCube, elas são um pouco melhores. Principalmente a do PC é a melhor que tem. Mas a de Play 2 realmente deixa bem a desejar, cara. Foi bem triste mesmo. Outro problema que eu tenho nesse jogo também são... Não é um problema, é uma coisa que eu fiquei meio chateado, meio decepcionado, que foi o modo luta. Quando você entra no modo luta e a câmera vai de lado, você pensa, nossa, vai ser super épico, agora vou bater no melhor estilo Matrix, no modo Kung Fu. E cara, não acontece isso, fica bem esquisito. Você vê que ela só tá chacoalhando os braços, os botões são meio atrasados. Tipo, você aperta quadrado e ela demora um pouco pra fazer essa correspondência, fazendo você apertar mais vezes o quadrado. O que resulta, no final ela fica tipo, o cara morto e ela fica chacoalhando os braços, tipo... Tá ligado? É bem merda mesmo nesse sentido. E outra coisa que eu acho bem ruim nesse jogo é que tem muitas missões de você ficar defendendo pessoas. E qual o problema disso? Apesar disso já ser um pouco chato, né? Mas além disso, é muito fácil você confundir o seu aliado com o seu inimigo, fazendo que você mate ele. Eu matei umas 3 vezes os meus aliados perdendo o jogo, voltando o capítulo todo. Então isso é realmente um pouco frustrante, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de ser a versão de Play 2, já que a luz é um pouco merda, então você clareia tudo pra conseguir enxergar o chão e fica meio mesma cor, sabe? Os bonecos, tudo muito cinza. Então isso é um dos problemas que eu teve nesse game. Tudo isso seria meio tipo, ok, vamos relevar essas situações se a história tivesse algum tipo de complexidade e profundidade, mas... Mas aqui você é só um CLT da Matrix, você faz as coisas porque mandam você fazer, você não tá fazendo porque você tem um propósito ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma das coisas que frustram muito o game, porque, tipo, você não sente que você tá fazendo algo relevante, porque se você estivesse fazendo algo chato, mas relevante, você compensaria. Mas ali, nada compensa nada e é bem merda mesmo. Mas o game, ele não acaba por aí. Além de todas essas coisas que a gente falou, ele tem um modo hacking, que basicamente você abre ali no menu e você vai ter um modo DOS. E é possível você zerar esse modo. Você abre ali alguns comandos, você libera um quebra-cabeça, e quando você zera, você libera o modo multiplayer. Que basicamente, você achou que ia ser um pouco bom? Claro que não. Basicamente são cenários para você jogar modo luta com seus amiguinhos. Porém, o jogo é tão meme, tão merdalha, que ele faz você não poder escolher personagens. Você tem que jogar com os personagens de acordo com o cenário. Por exemplo, se você jogar no metrô, você vai sempre o Morpheus versus o Agente Smith. Se você lutar contra em algum lugar específico, vai ser a Naomi versus o Ghost. E assim por diante, entendeu? Cada lugar tem seus bonecos. Um momento de pausa aqui para... Acho que tem um cenário que você luta com a faxineira e o jardineiro, luta épica, e tem um cenário que você luta com 2 carros humanoides no modo luta. Bugadíssimo pra caralho, mas bem foda. E além disso, o modo hacking também ele pode liberar cheats e códigos pra você, então você pode ter alguns códigos lá, eu não lembro exatamente o que era, mas basicamente são cheats pra deixar cabeçudo, ou coisas desse tipo engraçadinho, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, galera, esse foi Enter the Matrix. É um game que você vê na cara dele que ele foi rushado, que tem muitas coisas ali que pareciam promissoras, como o modo luta, até algumas fases mesmo, você fala, pô, o cenário tá bem legal, tipo, você vai vendo que, tipo, na primeira fase o cenário é um pouco mais detalhado comparado às últimas fases. Porém, você vê que ali, como esse jogo ele foi meio lançado junto com o filme, acho que o pessoal teve uma pressão gigantesca da Warner para lançar esse game o mais rápido possível para dar tempo. E eu acho que isso foi uma merda, porque acabou estragando um jogo, que tinha um potencialzinho legal. Mas a vantagem disso é que esse game vendeu horrores, porque o hype de Matrix era algo surreal na época. E graças a essas vendas e as críticas pesadas que aconteceram em cima do game, nós tivemos um jogo bom como sequência, que foi o Path of Neo. Eu nunca cheguei a jogar esse game, mas muitas pessoas falam muito bem dele. Enter the Matrix, cara, no final das contas, ele é um jogo que, quando você começa a jogar, você acha ele bem divertido. Você acha legal, no primeiro momento, dar tiro em câmera lenta, dar saltos de piruetas, bater um pouquinho ali. Mas
isso perde o brilho, isso não é forte o suficiente para carregar o jogo até o final. E ainda mais com personagens sem personalidade e nada disso. Ainda mais se você estiver jogando a versão de PlayStation 2, que é uma versão bem capada do game. Então, se você jogar a versão de PC, acho que vai ser uma experiência um pouco melhor. Ou a versão de GameCube, que dizem que é um pouquinho melhor também graficamente. Mas é isso, galera. Esse game aqui é um game que eu não recomendo para as pessoas jogarem. O Guilherme Lopes me falou que o Path of New é muito bom. Um dia talvez eu jogue esse jogo, mas primeiro eu tenho que desintoxicar um pouquinho de Enter the Matrix. Mas agora eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, enquanto eu vou zerar o Enter the Matrix aqui para salvar o Yuji da Matrix. Fiquem com o resto da historinha aí. Falou! Chefe, o Yuji está quase zerando o Enter the Matrix, ele vai sair de lá. O que a gente vai fazer? Calma, Recruta, não precisa entrar em pânico. Eu já tenho algo providenciado para impedir o Yuji normal de zerar Enter the Matrix. Dá pra mudar o take, por favor? Cara, tô quase zerando esse game agora. Ei! Quem é você? Olá, senhor Yuji. Posso chamá-lo assim? Oxe, quem é você, cara? Não se lembra de mim, senhor Yuji? Não me lembro. Deveria me lembrar? Eu sou um daqueles que o senhor destruiu. Tem certeza que não se lembra de mim, senhor Yuji? Não lembro do senhor. Certo. Então vamos começar do começo, senhor Yuji. Posso chamá-lo de Mr. Tudo? Acho que pode. Certo então, Mr. Tudo. Eu sou um daqueles que te matou. Eu vi você morrer. E com uma certa satisfação, eu devo dizer. Mas de alguma forma, de alguma maldita forma, você me derrotou. Derrotei? Sim, Mr. Tudo. Você me destruiu. E eu tinha algo para fazer. Algo certo, devo dizer, que era sumir. E eu não pude. Eu fui compelido a não obedecer. Compelido por algo que você me deu, Mr. Tudo. Que bom que você recebeu algo, mas eu não faço ideia do que seja. Foi o propósito, Mr. Tudo. Sim, Mr. Tudo. Mas você esqueceu de me perguntar uma coisa muito importante. Esqueceu de me perguntar o motivo da gente estar aqui nesse ambiente de mentira. Qual é o meu propósito aqui, Mr. Tudo? Qual o seu propósito aqui, então? Você, Mr. Tudo. Eu quero a minha vingança. E com o Yuji, Bowser do Mal, eu finalmente vou tê-la. Que merda é essa? O que tá acontecendo? O que está acontecendo aqui? Então, você tem que entender uma coisa. O Yuji normal não anda sozinho. Quem é você? Eu sou o Yuji. Ué, eu tô no sofá? Ué, não era pra me estar na cama? Foda-se, eu tenho que zerar o Enter the Matrix. Mr. Tudo, que lugar é esse? Apareça! Eu estou bem aqui. Então, vamos brincar. Parabéns! Veja que você sabe brincar. Se você ainda não entendeu o que está acontecendo aqui nesse vídeo, eu preciso zerar o Enter the Matrix para o Yuji da Matrix sair da Matrix e deixar o Victor Hugo, o Agente Smith e Zeus do World 4 lá dentro. E é mais ou menos isso. Ficou um pouco confuso, pra falar a verdade, porque eu tava dentro da Matrix e eu tinha que zerar o Enter the Matrix pra sair, mas o Yuji da Matrix me expulsou. Mas, mano, cara, só segue a vibe aí do vídeo. Meu Deus. Tá certo, chega de águas. Vamos brincar do jeito antigo.
Pode vir. Muito bom, senhor. Mas vamos brincar de novo. Então, Yuji da Matrix, cadê o seu verdadeiro poder? Você esqueceu do Yuji normal. Finalmente, acabei de zerar o Enter the Matrix. Yuji, cadê você? A qualquer momento o Yuji da Matrix vai vir, então Yuji normal. Yuji normal. Nós conseguimos derrotar o Victor Hugo Zeus God do Ford dentro da Matrix. E está lá preso agora. Mas nós recebemos um convite. Convite? Como assim convite, cara? Sim, um convite multiversal. Um convite para o Super Smash Bros. Super Smash Bros? Porra, Super Smash Bros. Tá, eu vou ler essa merda. Super Smash Bros? Tá, lê a porra do convite então pra gente saber aí. Yuji da Matrix, Yuji normal, Yuji Bowser do mal e todas as variantes de Yuji do multiverso. Vocês estão sendo convidadas para participar do Super Smash Bros. E é de extrema importância que vocês entrem em contato. Quando coloca C-O-N contato? Ah, tá. Entre em contato com todas as variantes multiversais de Victor Hugo e Henrique e qualquer porra louca que apareceu dentro dos quadros do PQNT Games. Atenção, incluir Super Saiyajins. Puta que pariu. É de foder. Ah, e não esqueceu agora a Golfest do Victor Hugo do Mega Drive. Mano, a gente tá lascado. Essa não, velho. Mas dance, a gente vai participar do Super Smash Bros. E finalmente acabar com essa saga.